Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa, edição de sexta-feira, e este dia trouxemos em estúdio o nosso habitual convidado, António Jorge Frangules, para olharmos para tantos temas que dominam a semana, e a semana foi marcada pela adesão, pelo avanço, parte de Samora Machel Júnior, candidatura da IDIL de Maputo, pelo grupo Judem. Portanto, vamos olhar para este tema e lá mais adiante também vamos olhar para algumas movimentações efetuadas pelo Presidente da República, que criou 4 comissões para a desmilitarização da RENAM. Portanto, é com estes 2 grandes temas que nós vamos fazer aqui a nossa conversa com António Frangules, depois de um período de interregno com Frangules. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Antes, bom regresso aqui a casa, e o que é que lhe oferece a esta altura avançar? Então, temos 2 grandes temas. Como olha para este avanço por parte de Samora Machel Júnior? Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar os telespectadores da STV Notícias, e é de bom tom, de boa filosofia, começar logo por justificar as minhas 2 ausências, já que eu sou comentador residente. Queria, digamos, aquecer aos fãs e telespectadores deste programa que não aconteceu nada de pior, e graças a Deus. Mas devo dizer que no dia 2 de agosto, né, foi uma quinta-feira, às 18h30, quando circulava pela 24 de julho na zona da Malanga, vulgo Moacacana, fui vítima de um assalto em que fiquei sem o meu recém-comprado iPhone 6 Plus. Fiquei mais pobre, que nem acabei de pagar ainda. E no dia seguinte estive atrás das polícias e até agora ainda não consegui recuperar. E quando estava a tentar recuperar moralmente, eis que na semana seguinte, e por coincidência também na quinta-feira, lá por volta das 20h30, mais ou menos, quando circulava pela Avenida de Angola para tomar a João Quixissano, muito perto de tomar a João Quixissano, eis que sofro um atentado, né? Que só não saiu com os maxilares partidos ou as pernas maltratadas pela chave de roda gel, porque não acatei as ordens de sair do carro para ir ver o carro lá do sujeito, que ele é que encostou-se mais a mim e até deixou-me com o espelho lateral partido, e ainda queria que eu fosse ver o carro dele. E perante aquela ameaça, a tentar abrir as portas, felizmente estavam trancadas, e eu subi os vidros e convidei que ele me deixasse encostar para ouvir o que ele me trazia. A verdade é uma, ele tentou abrir a bagageira, eu senti que estava a tentar abrir a bagageira, se calhar para entrar por ela. A verdade é uma, eu, no lugar de encostar, arranquei, e isso valeu-me ele partir-me o vidro de trás, e depois de não lograr a abertura da bagageira. E eu retirei-me dali a alta velocidade. Isto, como eu disse, eram cerca de 20h30. Não quis fazer alarme disto, para não ser acusado de muitas coisas.
pois esta altura de campanhas pré-eleitorais, eu sou a pessoa mais suspeita de dizer que, olha, fui vítima disto e daquilo, embora não pertença a nenhuma lista, até a nenhum partido, ainda sou capaz de ser acusado de estar a fazer campanha a favor de alguém ou de qualquer coisa assim do gênero, ou da minha própria legitimidade ou capital político, por aí fora. Então eu não fiz alarme disto. E se eu agora informo, dou esta informação, é porque muita gente, mas muita gente mesmo, entrou para o meu WhatsApp, para o meu privado, e a querer saber o que é que se passava. E a arbitrar em várias hipóteses. A verdade é esta, que não preciso de dar mais detalhes. Espero bem que a próxima não seja tão já. Passou a maré de azar, seguramente que já está acho que sim. Recomposto para mais uma. Deus é Pai e Senhor e protege os audazes. Tá. Vamos aqui olhar para o nosso primeiro tema. Como é que olha para este avanço de Samora Machel Júnior, a candidatura a edil? Bom, eu até queria começar por uma questão prévia, mas dentro deste tema. Sim. Porque o ilustre jurisconsulto do partido, Dr. Teodato Unguana, saiu-se com esta célebre afirmação: a filiação partidária não implica renúncia de cidadania, não de membro do partido ou da qualidade de membro do Comitê Central, mas da cidadania. Bom, é um bonito discurso jurídico que, para mim, peca por ser cínico, não é? E intempestivo. Intempestivo por quê? Porque a Constituição de 90 já preconizava o princípio democrático, que deveria ser vertido, portanto, na Lei número 7/91, de 23 de janeiro, atualizada pela Lei 14/92, de 14 de outubro, que é até a lei que ele cita naquele artigo eloquente, juris eloquente que ele fez. A verdade manda dizer que de 92 a esta parte, né, se praticou muitas violações aos direitos da tal cidadania, né, no Partido Frelimo, para não falar de outros partidos que, tirando a Renamo, os outros viriam a aparecer depois. Até o terceiro partido no Parlamento viria só a surgir 9 anos atrás. Portanto, estou a dizer só no Partido Frelimo, portanto, uma coartação desses direitos de cidadania e pelo próprio partido, sob o olhar tolerante dos doutos jurisconsultos e juristas de várias áreas do direito, portanto, pertencentes ao partido Frelimo. Portanto, não é só o Dr. Teodato Unguana, que é jurista no partido, tem muitos ilustres juristas, não é? Mas nenhum sequer apareceu em defesa dos prejudicados, né, de várias estirpe. A última coartação até de um direito material adquirido é a supressão do direito, não é, de concorrer diretamente ao Conselho Autárquico.
portanto, concorrer fora de uma lista. A eleição direta a presidente do Conselho Autárquico. Já era um direito adquirido na nossa prática democrática. E saiu da mão deste ilustre jurisconsulto um também eloquente artigo que suportou esta regressão, não é, no capítulo dos direitos democráticos. Portanto, deixou-se de se ter, portanto, um indivíduo a concorrer com o seu capital, acrescido do capital do grupo que lhe suporta, partido ou uma organização, e agora quem concorre é a organização política ou de sociedade civil. E isto não se pode chamar avanço. Aliás, aqui nós afloramos, tentamos mostrar com A mais B e pronto, há vozes autorizadas, né? Há vozes que são de per se, digamos, lei. A mais remota, não é, coortação desse direito foi a sessão antidemocrática do Comitê da cidade da Frelimo, que viria, portanto, a desalojar o Dr. Enéas Comiche, não é? De presidente do Conselho Municipal. Portanto, não renovaria depois desta sessão, em que aquilo foi um autêntico exercício antidemocrático. Eu estive, não fui contado. Portanto, foi no anfiteatro das TDMs, em que já tinha havido uma manipulação daquela eleição, e porque algumas pessoas também pertencentes ao mesmo comitê se apercebeu e estavam contra isso, procuraram um antídoto. Eu lembro que até se montou biombos, que era para o voto ser naqueles termos que vêm tanto nos estatutos como na Constituição, um voto individual, secreto, pessoal, direto, e que houve um combate cerrado contra aqueles biombos, porque o filme estava montado da seguinte maneira: tem de se votar sentados, sem até encosto, né? Nenhuma carteira, sentados nas cadeiras, e o indivíduo devia mostrar o boletim, portanto, a quem votou, do seu lado esquerdo e do seu lado direito, e assim sucessivamente. Portanto, aquele voto não foi nenhum voto secreto. Foram orientações que foram dadas. E todos aqueles que se opuseram àquela maquinação, àquela manipulação, receberam os seus trocos logo a seguir. Os que eram deputados não reelegeram, portanto, para a continuidade. E na sessão subsequente que viria a tirar, porque nós estávamos em 2008, né? Portanto, era o fim do mandato, e ainda para a deputância ainda havia um ano por se cumprir. Portanto, em 2009, estes indivíduos todos, que alguns deles até coincidia com aquele grupo que se opôs à eleição do secretário Paonde, no Congresso em 2007. Portanto, estes indivíduos todos viriam a ser removidos. Eu lembro porque foi a sessão que também a mim me vitimou, e foram postas a circular mensagens abertas, né? Onde vinha a lista dos que não deviam ser eleitos. Eu lembro, no meio daqueles colossos, eu chamo colossos,
Eu lembro-me até constava o Amatai, o Hermenegildo Gamito, agora como presidente do Conselho Constitucional, constava os ali Dautos, até porque o Hermenegildo, que se apercebeu mais cedo, ele renunciou à sua reeleição, para não passar por uma vergonha que não fazia sentido. Os ali Dautos, os Videiras, o Casalto, olha, vinham naquela lista, os que não podem ser eleitos. Eu não sei se devia sentir-me orgulhoso, a verdade é que eu encabeçava a lista. Número 1, Antônio Jorge Franco. Esse aqui nem pintado, nem guisado, nem cozido, devia ser reeleito. E depois seguia-se os nomes daqueles que deviam passar. Portanto, por que eu trago isto? Mais ou menos como introito. E até a contrastar, não é? Esta frase bem construída, bonita, não é? Que a filiação partidária não implica renúncia de cidadania. É que este e outros juristas de peso dentro do partido sempre existiram. E desde os estatutos que inclusivamente, né, violam, é preciso dizer que o que veio na Constituição é materialização do protocolo número 2 dos critérios e modalidades para a formação e reconhecimento dos partidos políticos. E vem, portanto, todos esses princípios, vem assim, natureza dos partidos políticos. 2, princípios gerais. Na sua formação, estrutura e funcionamento, os partidos políticos observarão e aplicarão os seguintes princípios gerais a fim de disciplinar a sua atividade. Prossecução de fins democráticos. A linha é estruturação democrática dos partidos e transparência dos seus órgãos internos. A linha F, aceitação de métodos democráticos na prossecução das suas finalidades. Deveres dos partidos. Número 4. A linha C, devem constituir seus órgãos e estabelecer a sua organização interna na base do princípio da eleição e da responsabilidade democráticas de todos os titulares dos órgãos centrais. E nós vamos encontrar, não é, como consequência disso, a lei que é invocada, inclusivamente, pelo nosso ilustre e excelente jurisconsulto, na lei número 791, né, que é, portanto, a lei para a formação e atividade dos partidos políticos, e que é atualizada pela lei 14/92, de 14 de outubro de 92, 14/92, onde nós encontramos condições para a criação dos partidos. No número 2, os estatutos a serem remetidos em 3 exemplares devem conter, de entre muitas coisas, na linha C, objetivos e princípios por que se rege o partido, designadamente o princípio da eleição democrática e de responsabilidade dos titulares dos seus órgãos. No artigo 16, deveres dos partidos políticos. 1. Aos partidos políticos cabem, entre outros, os seguintes deveres. A linha A, respeitar a Constituição e as leis. A linha B, fomentar nem difundir, portanto, os partidos políticos não podem, a linha B é o número 2, fomentar nem difundir ideologias ou políticas separatistas discriminatórias, antidemocráticas e nem ter base em grupos regionalísticos, étnicos, raciais ou religiosos. Para dizer o quê? Para dizer que as leis estão bem feitas, estão bonitas. Na Constituição estão lá os princípios. Mas
E até porque nos estatutos, nós, neste caso concreto estamos a falar da Frelimo, nós encontramos esses princípios, né? Por exemplo, nós encontramos nos direitos, né? O direito a ser eleito, não preciso estar aqui, a ler. O artigo 74 é esse que da Constituição, que é a base do artigo do causídio, vem aqueles princípios que eu estive aqui a enunciar, promanam, digamos assim, da própria Constituição. Artigo 74, partidos políticos e pluralismo. Os partidos expressam o pluralismo político, concorrem para a formação e manifestação da vontade popular e são instrumento fundamental para a participação democrática dos cidadãos na governação do país. Ora, o que é que acontece? Já estivemos aqui a falar sobre isto. Alguns até disseram, olha, o programa era uma aula para os juristas, só os artigos. Não, mas é preciso fazer ver que o Estado está estruturado desta maneira, com leis sobre esta matéria, assim. E nós tivemos a mostrar, né, que foram violados até os próprios estatutos, para além de ter violado os direitos de cidadania. Porque a Constituição estabelece direitos de participação política, né? São direitos de cidadania. Um indivíduo é cidadão quando participa, portanto, da vida da Tives, da cidade, né? Esta palavra cidadania vem da cidade, lá do tempo da Grécia clássica, não é? Os estados, né? Cidade, que eram, portanto, digamos que os protótipos, os prenúncios daquilo que hoje é a República, né? Então, lá o Aristóteles já tinha dito que o homem era um ser eminentemente político. Portanto, ele tem esta, digamos, susceptibilidade de viver em grupo, né? Viver, portanto, em sociedade. É um ser social. E daí que surge, portanto, a palavra cidadão, já quando se chega na Roma, né? Cidade, da Civis, daí que surge o direito civil, né? Vem da Civis, cidade, né? Entretanto, o que é que acontece? Acontece que isto apareceu, né? Como uma pressão, como uma imposição da circunstância, mesmo para o próprio partido que sempre se, digamos, vangloriou, sempre se gabou, nos termos mais simples, de ser o mais campeão da democracia, né? Mas a verdade é uma, não conseguiu desgrudar-se, não é, de um pecado original, que é exatamente a matriz marxista-leninista e com os princípios, não é, stalinistas, né, a mistura, ok? E nós, quando formos a palmilhar a Constituição, nós vamos encontrar sempre esta tendência, né, desta ditadura do proletariado. Vamos encontrar esta tendência centralista, marxista-leninista. E sempre conseguiu contornar, conseguiu manipular, mas podes manipular durante muito tempo, mas nunca vais manipular durante todo o tempo.
Ora, eu não estou a vaticinar, mas pelo menos, se for a olhar aquilo que nos é dado de borla, a apreciarmos, a verdade é uma. Este facto é um facto, para além de ser inédito, é um facto de consequências políticas futuras impensáveis. Pode imaginar que há quem não está a dormir desde que o Samora Machel Júnior apareceu a dizer que sim, senhor, utilizaram o poder para, digamos, coartar o meu direito como membro. Tudo bem. E eu estou decidido a dizer que não. Eu sou adulto. Eu tenho consciência própria. E avançou com sua conta e risco para esta candidatura individual. Ora, o que está a acontecer agora... Que consequências é que este passo de Samora Machel Júnior vai deixar, olha, no seio da Frelimo, principalmente? Meu amigo, não precisa ser, digamos, o indivíduo que acompanha a conjuntura política regional, etc, etc. Para poder, digamos, comparar isto a mais ou menos uma situação da África do Sul, que deu com o aparecimento de Julius Malema. Julius Malema, sim. E é preciso ver que houve até uma certa euforia na juventude da Frelimo e começaram a pôr aquelas boinas. Houve uma ordem para... Por quê? Porque o fenômeno Julius Malema não interessava ao partidão. Mas está aí, não precisou de pôr o boné de Julius Malema, mas trouxe aí uma atitude a Julius Malema. E é isso que se pretende evitar. Ora, a apreciação jurídica do jurisconsulto Teodato Mboa, que muito respeito, mas algumas vezes me aparece como um trapezista político, não tem outro condão, outro fim, nem vou chamar condão, não tem outro fim senão tentar evitar este cataclismo que se vislumbra. Por quê? Porque nós, se formos a ver, a Frelimo, com esta situação, está entre a espada e a parede. Número 1, os estatutos preconizam que, tal a acontecer, ele tem de renunciar à sua condição de membro do Comitê Central. E ainda diz mais, se essa renúncia for por um ato que pode levar à expulsão, não embarga até pôr o processo disciplinar em andamento, com vista até à expulsão. E este ato, não é, ele em si traduz muitas coisas que vêm nos deveres do membro do partido, que não pode violar, desde a coesão, a unidade, uma série de deveres que podem muito bem serem mobilizados por um instrutor de um processo disciplinar para fundamentar a expulsão dele. Ora,
O artigo que é subscrito pelo nosso citado não é mais senão um apelo à violação dos estatutos da Frelimo, mas por uma causa nobre, por uma causa maior. Mas deixa-me dizer uma coisa, eu não estou a dizer avance ou recue. O meu papel é comentar. Então, ele também está entre a espada e a parede. Da mesma maneira que colocou o partido entre a espada e a parede, ele também está. Ele refere-se a? Ele, ao candidato independente, okay. Samora Machel Júnior. Se ele recuar politicamente, está um homem morto, politicamente. E se o passo que deu não for frutífero? Por exemplo, não for frutífero, não é possível não ser. Porque para muitos o ser frutífero é conseguir ser tanto edil, tanto como cabeça de lista e aquela lista ganhar. Mas não há de ser possível não ter membros na Assembleia Municipal. E, dependentemente daquilo que for os apoios, desde os apoios políticos, quer dizer, política e sociedade, há um momento em que querem dizer a mesma coisa. Portanto, dependentemente do apoio político que tiver, dos apoios morais que tiver e até apoios materiais, e aliado ao facto de que só não vai acontecer se mais uma vez a Frelimo fazer aquilo que faz quando está entre a espada e a parede, que é violar até a própria Constituição para evitar um dano maior. Se o expulsar, até mesmo não querendo expulsá-lo, vai depender, porque ele vai passar por um deserto penoso. E isso pode condicionar muito bem uma tomada de decisão, não é? Como é que eu vou dizer? Juliana, não é? De Júlia Malema, avançar para partido. Da mesma maneira que aconteceu com o Davis, em relação a Renamo avançar para partido. E por aquilo que eu sei, porque li, muitos viram, não é? Houve uma tentativa de inviabilizar a entrega da lista, e logo no último dia. Só que ele é precautivo, não é? Cauteloso que basta ver a maneira dele de ser, tudo bem calculado. Ele tinha um plano B, uma outra pessoa com uma mesma lista, enquanto estavam estes a impedi-lo até que desse aquela hora, né? Estava o outro a impetrar a lista. Agora soube que estão a perseguir os elementos que estão nas listas, um a um. E isto há de vir nas próximas horas. Quem fala não é Gago. E a coagirem os membros daquelas listas a declarar que foram coagidos a participarem naquela lista. Ora bem, isso com um fim último de a CNE, porque até obrigaram a fazer declarações escritas, com um fim último, até já deve estar consertado com a ponta, digamos, do plano, no fim dela, no destino,
estão já falados de certeza, para poder inviabilizar a candidatura. Isto é para quem pensa, né, que aquilo é uma encenação, uma fabricação do próprio partido. E eu quero acreditar o contrário, porque estou dentro do que está acontecendo. Mas também por dentro, naquelas listas, não onde faltar alguns preparados para irem criar confusão por dentro. E eu quero me parecer que a CNE ainda não fixou as listas com os nomes, as listas finais. Era suposto que hoje a CNE... Mas já os indivíduos que constam da lista do Samora Júnior estão a ser perseguidos. Onde é que encontraram esses nomes? Se só esta organização e a CNE é que os conhece. Ainda não foram tornados públicos, porque é onde vi no jornal, mas já estão a ser perseguidos. Ora, mostra o que é isto? Um nervosismo. Mas é um nervosismo esquizofrênico até. Exacerbado. Quer dizer, não estavam preparados para receber uma situação desta natureza. Há quem diga que a maior perda da Frelimo vai ser o surgimento até que aos cogumelos do espírito de Samora Machel Júnior no seio da própria Frelimo. Concorda com este pensamento? Esta atitude de Samora Machel Júnior vai inspirar a gente que estava insatisfeita dentro da própria Frelimo? E eu penso que sim. Porque, olha, há uma coisa que todo o povo se lembra quando se fala de Samora Moisés Machel. Não há ninguém perfeito. Ele não foi um imaculado. Mas quando tu falas de Samora Moisés Machel, tu lembras-te de alguém que gostava do seu povo. De alguém que estava contra tudo aquilo que ferisse o seu povo, nomeadamente a corrupção, que é número 1, que é o cancro que pode paralisar este corpo, que se chama Estado. E o Samora Machel era contra isso. E por aí pode ter havido um exagero, é normal, o homem no tempo, É preciso ver, por exemplo, que na Grécia, a quem, digamos, se dá todas as honras de ter sido o berço da democracia, havia escravos, havia escravatura. Portanto, é ver a Grécia como o berço da democracia, mas no seu tempo. Não é porque era todo ele imaculado. Então, para não dizer que, bom, está ele, mais uma vez, a cometer o sacrilégio de dizer que o Samora Machel foi todo ele. Não, ninguém é perfeito. Ninguém que levanta o braço e diz, eu sou perfeito. Ninguém. Então, eu acredito que sim, e mais ainda. Um dos grandes problemas que está a criar nervosismo é que se chegar às eleições, quem é que há de estar nas mesas por parte de Samora Machel Júnior? Boa parte dos jovens que têm estado quando é Frelimo. Daqueles jovens que são utilizados para poderem fazer aquelas gafes de que nós depois falamos meio ano depois dos resultados, ou um ano inteiro. Portanto, eles sabem muito bem como se faz. Quer dizer, há onde estar entre camaradas ali. Camarada, sabe que eu percebo isso, faça favor. E nem onde ter coragem de fazer tal fraude. Portanto, isto é uma das coisas, porque a fraude é uma realidade. Não é uma quimera.
não é nenhuma sereia. É uma realidade. Então, este é o outro motivo que põe, portanto, aquela gente nervosa, porque, de facto, estão a haver grandes dificuldades neste fight pela cidade de Maputo. Ainda não falamos dos outros candidatos. E é preciso ver que onde é que vai buscar o voto o Samora Moisés Júnior. Vai buscar na mesma Frelimo. Onde é que vai buscar a mão de obra, os campanhistas? Vai buscar na OJM e possivelmente na OMM, pelo que já ouvi, e grandemente na ACLIN, os antigos combatentes, porque os que estão a desfrutar é sempre uma gota no oceano. A maioria é aquela que está a chafurdar. Samora Machel Júnior avança por um nome, por uma lista muito pouco badalada. Falo da Judem, uma associação. A minha questão tem que ver com a comparação entre a marca Frelimo e esta nova organização que vai suportar a candidatura de Samora Machel Júnior. O que será de Samora Machel Júnior nesta marcha sem a chancela Frelimo? Ajuda-me. A Associação Juvenil para a Democracia Desenvolvimento de Moçambique. É mesmo para ajudar o Samora Machel nesta caminhada. A verdade é que Samora Machel Júnior vai entrar com o capital político e histórico que ele tem. Disso não podemos ter dúvida. É só ver o nervosismo que está a provocar. É diferente de quando o Frangulos saiu da Frelimo. É diferente de quando o Jack saiu da Frelimo. Por quê? Porque Frangulos é apelido. Mas eu acredito que aqui o meu parceiro, o Frangulos deve conhecer sou eu. Se calhar os meus filhos. Até alguns pensam que é um apelido inventado. Daqui a nada vou casar o filho e estarão lá muitos Frangulos. Quem tiver o privilégio de lá estar a dizer, afinal de contas, existe o apelido, mas na história da libertação deste país não é ninguém. Quando saí eu. E eu até nem sequer tive a preocupação de aprofundar com o que me fez sair. Porque era preciso ter-se um propósito, saber para que fim é que eu vou dizer, porque estou chateado, muda-se de terra. Quem não pode correr, muda-se de terra. O impacto não foi maior, mas eu fui vítima também. E muitos outros foram vítimas. Por isso eu comecei aqui por dizer, onde é que estão esses juristas, não é? Que hoje estão preocupados em produzir narrativas, não é? Que defendam situações para poder mitigar este cataclismo que está por... Já começou até. Eu vou te dizer, só a título de exemplo, que em 2007, né, a caminho do 9º Congresso, eu passei a tudo que é eleição até ao nível da cidade de Maputo. Estava na lista dos candidatos a membro do comitê da cidade, delegado ao Congresso, membros do comitê central, a renovação. Ora, na Assembleia da República eu era deputado, nunca tinha saído para o estrangeiro, lá fui para o estrangeiro, numa comissão que nem me diz nada, de repente me meteram ali. Eu até fiz uma carta, e eu tenho um assunto muito bem que se identifica muito bem comigo. Disseram, não, é você que tem que ir. Fui eu e na altura o colega Seveno, Mário Seveno, fomos para a Inglaterra, Macuiane, do lado da Renamo, Inglaterra, meu Deus, para a Tanzânia. De lá eu falava, os telefones, né? O que é que acontece?
experimentaram primeiro e submeteram o boletim. Normalmente é votado tudo ao mesmo tempo, mas dessa vez votou-se só o boletim para membros do comitê da cidade, que era mal menor, porque o outro era para ser delegado ao Congresso. E eu estaria, se fosse delegado, estaria lá no âmago, com direito a eleger, a falar, a ouvir e tudo. O outro era para membros do Comitê Central. Uma vez passando ali, lá é só para legitimar. Então, submeteram ao do Comitê da Cidade. E passei. E informações que eu tenho, até passei com melhor nota do que me deram, porque eu sobrepunha, e eu estava em melhor posição que há uns 2 chefes que não podiam ser ultrapassados por mim. E começaram a pensar, se a gente submete aqueles outros, mesmo na ausência ele vai passar. Sabe o que aconteceu? Mudou-se os boletins. E nos boletins que vieram, meu nome já não estava lá para ser votado, porque seria votado. Isso não é diferente do que aconteceu agora. Não é diferente do que aconteceu com o próprio doutor Enéas Comicho, quando foi de lhe tirar, mesmo com o bom trabalho que ele esteve a fazer. E agora regressa acoberto de uma grosseira ilegalidade. Saiu por uma grosseira ilegalidade e é reconduzido por uma grosseira ilegalidade. E isto é recorrente. É recorrente lá dentro. Só que em nome da coesão, da disciplina partidária, de muitos, sei lá, não transparece. Algumas vezes a gente consegue ver. A gente viu, por exemplo, quando foi da eleição mesmo, de quem é presidente agora. Nós vimos. E no último congresso nós vimos. É verdade que ninguém tem coragem de sair cá fora e dizer e tomar uma decisão. Porque muitas vezes você falar sem ter uma decisão, o que vai fazer, aquilo é como você, tua mulher não tem código, você anda à procura lá nas mensagens da tua mulher, mas você ainda não sabe se encontrar lá uma gafe, o que é que vais fazer? Se você descobrir lá uma narrativa, uma mensagem daquelas bem líricas, românticas e com coisas muito mais, se você não sabe bem o que vai fazer, não sabia antes de você vasculhar o telefone da tua mulher, o que te resta é só você chorar ou suicidar-se. Porque você não tinha um propósito. Se fizer isto, quero atingir aqui. E, como um xadrezista, você deve fazer todo um cálculo das possíveis reações do seu adversário. E fazendo também as tuas, antes de você fazer o lance. Graça Machel veio ontem a público assumir papel de mãe. Acompanhou as declarações de Graça Machel. Que olhar é que lança em volta? Eu vi uma mãe, embora não concordasse, ela é minha mãe também, não concordasse com aquela, eu sou a única. Não, eu devo ter aqui o jornal. Para mim, sou a primeira e a última a estar ao lado do meu filho. Falou como mãe. Portanto, não tenho muito comentário. Se alguém pensava que haveria de se distanciar, não é? Não trago o jornal que ela diz isso. Havia de se distanciar porque a coesão estaria em causa, a disciplina partidária estaria em causa. Não, ela assumiu, e eu acho bem. E é aquilo que o próprio Samora Machel Júnior precisava de ouvir. Sentir que a minha mãe está comigo. Ela disse muito bem, Josina não está presente, Samora Machel não está presente. Então, só faltou dizer, o pai e mãe que ficaram sou eu. Estão muitos, não sei quantos, estão muitos com Samir. Mas a mãe é a primeira e a última a não estar ao lado do filho. A realização diz-me que temos no ponto as declarações de Graça Machel, podemos
rever. Aliás, vamos agora acompanhar as declarações de Graça Machel. Veio ontem a público dizer que estaria ao lado de Samora Machel Júnior como mãe. Eu sou mãe. É o primeiro pronunciamento público de Graça Machel sobre a decisão de Samora Machel Júnior de encabeçar a lista da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique. A viúva do primeiro presidente de Moçambique diz que, na qualidade de mãe, vai estar ao lado do filho. Eu tenho um umbigo. Enquanto as pessoas pensam com a cabeça e outros hão de sentir com o coração, para mim é um umbigo que fala. Eu, quando acolhi Samito como meu filho, ele tinha 4 anos. Samito tinha 4 anos, 5 anos. Eu é que faço o registro dele para entrar numa escola primária. Portanto, eu estou aqui como cidadã, eu estou como membro da Frelimo, mas eu sou mãe. Acima de tudo, eu sou mãe. E as pessoas têm que se lembrar de uma coisa: a Josina não está aqui, o Samora não está aqui. A única pessoa que pode estar ao lado do Samito, aconselhar ou não aconselhar, há de haver muitos. Mas mãe é só esta, não há outra. E que é mãe e pai, neste caso. Graça revela ainda que há 2 anos que Samora Machel Júnior vem preparando-se para a corrida eleitoral, lembrando que ele é adulto para assumir os riscos da sua decisão. O Samito tem 48 anos e vai fazer 49 em novembro. No próximo ano ele faz 50 anos. O Samito é adulto. O Samito toma as decisões e os riscos como um cidadão adulto. Honestamente, essa é a resposta que eu tenho a dar. Portanto, falem com o Samito. O Samito sabe o que está a fazer. O Samito não acordou de um dia para outro e fazer o que está a fazer. Segundo eu vim aprender, ele vem trabalhando nisto, preparando-se há 2 anos. Eu nem tinha consciência disso. Portanto, falem com o Samito. Ele é adulto. Ele sabe o que está a fazer. Ele assume responsabilidade pelos atos dele. Ora bem, estávamos a acompanhar declarações de... Por acaso, eu tinha... Acho que o jornal omitiu qualquer coisa. A mãe ali diz: é verdade que muitos hão de aconselhar, mas eu sou a pessoa que está a toda hora ao lado dele. Tudo bem. Eu retifico, este meu lapso de língua foi lapso cala-me, lapso da caneta do que eu li por aí nos jornais ou nas redes sociais. Faltava esse pormenor de que muitos hão de aconselhar. Era exatamente o que eu estava a dizer, que muitos estão com Samito, estarão com Samito. É verdade que ela é a primeira e a última a estar. Quer dizer, se tiverem que lhe abandonar, a mãe vai ser a última. E o mais normal, se a mãe não vai abandonar nunca. Okay. Isso é exatamente amor de mãe. Como ela disse, né? Transpôs, né? O sentimento passional. Sim, portanto, muitos coração. Muitos vão pensar com a cabeça, vão sentir com o coração. Mas ela vai sentir pelo umbigo. É muito forte isto. Tá. E tão forte que fortaleceu também o espírito de Samito. Quero acreditar. Tá. Vamos de forma rápida olhar para o próximo tema. Esta movimentação que o Presidente da República fez ao longo da semana, mas com enfoque para a criação de 4 comissões para a desmilitarização da Renamo. É desta vez que o processo vai fluir, António Frangoso. Bom, estamos todos nós expectativos. E eu já da outra vez disse, inclusivamente, né, que os que pensavam que este processo vai ao descalabro, enganem-se, né? Porque há aqui uma coisa que nós temos que ter em mente.
é que, e eu estou a repetir, não me importo de ser até repetitivo, é que o presidente Nyusi já encontrou a marca da sua governação. A busca da paz. Veja o Trump. O Trump começou com muita confusão e até ainda continua com confusão. Mas ao nível interno, ele encontrou a marca. E ele, bem aconselhado, se não sabia, que o que conta para os americanos é a segurança interna. Portanto, a política internacional é acima de todas as outras políticas. E por causa disso mesmo, ele tem garantias de renovar. Tá. Não digo que vai renovar. Estas arrumações que assistimos hoje, arrumações entre aspas, este alinhamento todo que assistimos hoje, parte do Presidente da República, é algo que teria sido assistido a 3 gerações presidenciais. O que é que terá falhado, tanto parte de Samora Machel, Joaquim Chissano e Armando Abílio Gaboso? Bom, Samora Machel morre em outubro de 86. 19 de outubro, sim. Ok? Portanto, ele, quando muito, responsável da guerra, que só viria a terminar em 92. Então, consulado do presidente Chissano, depois do presidente Gaboso. O que acontece é que não falhou nada, simplesmente, de má fé, e isto eu já disse N vezes, que os protocolos, os acordos, são contratos jurídicos. E os contratos jurídicos, eles são informados com o E-N e informados por princípios. Um dos princípios é o princípio da boa-fé. O outro é o da confiança. Né? Outro é a certeza e justiça do direito. E por isso que os contratos modernos são escritos. Nós, se formos aqui ao protocolo, este é o acordo de paz. Tá. O protocolo 4 fala do cessar-fogo. E tem aqui consigo, né, uma série de princípios que deviam ter sido cumpridos, materializados, e que não foram. Desde a esta questão de desmilitarização, mas não desmilitarização de qualquer maneira. E antes do protocolo 4, nós temos, é o protocolo 4, sim, das questões militares. Pura e simplesmente, o presidente Joaquim Alberto Chissano, com aquela sua natureza de diplomata, foi subrepticiamente, né, fintando no lugar de boa fé e na confiança cumprir um outro princípio que há muitos, mas só tinha olvidado agora. O outro princípio é o princípio da pacta sunt servanda, o do cumprimento pontual das obrigações, ponto a ponto, pontualmente. Aqui não é a horas, é ponto a ponto. E aqui tem ponto a ponto das questões militares, formação das forças armadas de defesa de Moçambique, os princípios todos. Eu acredito que, se for haver aqui nestas comissões
a inspiração, a matéria vão buscar aqui. Tem tudo aqui. Os comandos estão aqui. Comando Superior das Forças Armadas, da Força Aérea, da Marinha, da Logística, Infraestrutura, calendarização do processo, assistência técnica de países estrangeiros, a retirada, funcionamento do SINASP, despartidarização e reestruturação das forças locais. Isso não foi cumprido. Desde 1992, o que é que se despartidarizou? Nada. Agora, como há WhatsApp, uma série de coisas, às vezes escorrega aí uma circular da célula do partido, um encontro, uma contribuição em apoio ao Congresso, em apoio agora às eleições, né? Porque temos que receber o presidente. Um presidente vai numa visita de Estado. As presidenciais são de Estado. E quem está à espera são partidários. Então, quem não é daquele partido não pode receber o presidente. Aquele presidente não é presidente de todos. É presidente daqueles. Agora já está a melhorar um bocadinho. E ele já começou com um discurso de Estado. E um discurso reconciliador, porque nós estamos a falar de paz, mas paz sem reconciliação não é paz nenhuma. Está a começar a dizer que, olha, não há indivíduo da Renamo, não há indivíduo do MDM, há moçambicanos. Como que dizer, não há indivíduos de primeira e de segunda. Então, para dizer que ele simplesmente quer fazer aquilo que os seus dois antecessores não quiseram fazer. Joaquim Chissano, com uma linguagem diplomática, o presidente Guebuza, mais agressivo, e até nem escondia o seu ânimo genecante, a vontade, né, de matar, eliminar o dirigente da Renamo e a própria Renamo, assassinar politicamente. O que nós vimos, aquelas pessoas que andaram a materializar aquele maquiavelismo stalinista, não foi por iniciativa própria. Receberam instruções e num objetivo stalinista maquiavélico de eliminar a oposição. São crimes contra os direitos humanos. Porque é contra os direitos políticos, cívicos. O indivíduo filiar-se a um outro partido é um direito cívico de cidadania. Não temos que ser todos da mesma cor. A partir das nossas pigmentações, já mostramos esse pluriracialismo. Não podemos ser todos do mesmo partido. Não há campeonato. Não há dialética nenhuma. Imagina que só tens um único clube de futebol. Há campeonato. Aquele clube vai jogar sozinho. Não é possível. É que mesmo para treinar tem que partir aquela equipe para poder treinar. Um fica dali, é adversário do outro. Não são inimigos, são adversários naqueles treinos. Então, o presidente, e aqui vão os meus parabéns, da mesma maneira que eu, de outra vez, mandei os parabéns para o Samora Moisés Machel Júnior, porque veio afirmar que eu sou pessoa, sou indivíduo idiosincrático, tenho uma identidade, tenho um BI que me identifica como cidadão nacional. E aqui vem a razão daquela expressão célebre que eu disse do nosso jurisconsulto. A filiação não implica renúncia
do meu bilhete de identidade, passar a funcionar o cartão do partido. Eu tenho direitos. E quando eu vejo esses direitos coartados, esses direitos violados, eu digo não. Primeiro porque a filiação é voluntária. Mesmo quando se diz que é membro natural, não deixa de ser voluntário, quer dizer, eu tenho que dizer sim, é como a herança. E eu sou um sucessor, né? Sucessor, sim, natural, um herdeiro universal, né? Mas tenho que dizer sim, tenho que aceitar a herança. Okay. Daí que eu, como comecei, para mim, Nhus está de parabéns. Deixa-me dizer mais, ele já encontrou a sua marca e ele está a transigir naquilo que são as suas posições e contra os seus camaradas até. E diferentemente dos seus dois antecessores. Para mim, Filipe Nhus está a mostrar as vantagens de se ter governantes jovens, porque só os governantes jovens é que conseguem ser informais, não conservadores, e criativos. Se fosse um velho de 80 anos, não havia de escalar a serra para ir falar com o presidente Darnam. Porque havia de dizer que não, porque não fica bem, os outros também, os seus correligionários, iam lhe aplaudir, porque você é chefe de Estado. E, por outro lado, lá por dentro, ele sabe que já não tem força de escalar. Mas se fosse jovem, escalava. Esta é uma realidade. Mas há quem acredita, eu vi nas redes sociais há pouco tempo, está-me a fugir o país, mas está lá um velhote de 92 anos, Congo, né? Patrício Lumumba foi do Congo, ele foi ministro do governo de Patrício Lumumba. Com 92 anos, ele é candidato a presidente da República. Isto quer dizer, não lembra o diabo. Então, eu não estou a dizer que os velhotes devem ser eliminados, né, como acontecia nas Europas, né, os velhotes eram levados para um sítio alto e precipitados, com uma manta à cabeça, né, até que um desses dias um filho acompanha o pai, quando chega lá no fim da montanha, reza a lenda, né? Ele diz, não, meu filho, não precisa me tapar, eu hei de me precipitar sozinho. Fica com essa manta, porque vais precisar também. E essa lenda tocou-me muito. Mas não é por aí que eu vou legitimar um governo de anciãos. Acredito naquela biblioteca, naquela experiência toda, mas já não estão para correr. Estão para poderem emprestar o seu saber, a sua experiência e tudo mais. Não estar aí a correr com os velhotes. Já não pode fazer presidências abertas com 90 anos. Tá. António Frangulhos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que próxima sexta estaremos de volta com mais temas por analisar. Obrigado. Obrigado. Vamos a esta altura observar